eu tenho. É o seguinte. Aqui não é um programa de entrevista, não, tá? Isso aqui é um bate-papo. Sim. E eu vou dizer uma opinião em relação à questão desse negócio de pecado. Uma vez eu estava num grupo de pessoas que a gente conversa muito sobre essas questões. E o cara falando, disse, Gustavo, dizendo assim: ah, mas é muito difícil seguir os 10 mandamentos, é muito difícil isso, aquilo, é muito difícil. O pecado. Eu disse, meu irmão, eu fiquei agoniado. E até me corrijam se eu estiver errado, mas eu disse assim, meu irmão, sabe uma coisa? Deus não tá nem aí pro teu pecado, velho. A igreja, acho que Tá ela nem tem aí pro que... teu pecado, Não, irmão. aí eu vou te realmente- corrigir, mano. Eu vou Pode te corrigir. corrigir. Eu vou te corrigir. Deus está muito aí pro teu pecado, porque ele quer transformar a tua vida. E o pecado é o alvo. Ele tá aí pro teu pecado e por isso que ele venceu na cruz do Calvário para remir os teus pecados. Aham. A questão é o seguinte. A questão é que... Mas, Bruno, eu achei assim, que se a gente focar no pecado, só vai vir pecado. Quando a gente foca no objetivo da gente, consequentemente, a gente vai deixar de fazer muita coisa. A questão é a seguinte. A gente não precisa focar no pecado, Jorge. A questão é a seguinte. A gente precisa focar na natureza que Deus quer transformar. O que é pecado E e esse é o ponto. objetivo. Esse é o foco. Pronto, acabou. Então, o que é que a questão aqui? A questão aqui é o seguinte, a gente não pode ir para um ambiente de poldar. Se a gente a gente tá numa árvore, a gente quer matar, a gente quer tirar todo o fruto daquela árvore. Se a gente poldar, ela vai crescer. O poldar é o pecado. É. Se a gente vai na raiz, a gente tá falando da natureza do pecado. Então, a gente tem que cortar a raiz. Em outras palavras, ser transformado na raiz. E aí, como você tá falando, isso aí eu concordo. Se eu sou transformado na raiz, o desejo que eu tinha de fazer coisa que eu fazia antes que não agradava a Deus, automaticamente vai sair. A gente tava brincando vindo no carro, conversando com o irmão da nossa igreja, tava brincando vindo no carro. Cara, o cara tava no carnaval de fevereiro desse ano totalmente louco. E hoje tá pregando o evangelho. Doideira. Mas quantas vezes eu falei pra ele, tu tem que parar de ficar louco com cachaça. Quantas? Me pergunta quantas? Me pergunta quantas? Quantas? Nenhuma. Imagina. Porque a raiz foi transformada. Se tu entende? E aí o Espírito Santo tem o papel de cara, através da relação com ele, sendo moldado a imagem e semelhança É exatamente isso que você tá falando. Por isso que quando eu falei pra ele assim, meu irmão, Deus tá indo pro teu pecado, porque o foco não é esse, mano. Eu gosto muito de um pastor chamado Caio Fábio, e pra mim, seria o ponto auge da gente trazer ele aqui. Caio, tem querendo você aqui. E Ele Caio, não vai ver esse podcast. e Pra Caio, porque ele- e Caio, assim, ele fala muito em relação a isso, né? Que, assim, o foco não é esse, pô. Não é da pauta de quando Cristo vem pra cá, não foi da pauta dele dizer o que é que tu fazer ou não. Ei, peraí, o objetivo é outro. Consequentemente, vai ser. E é um lugar também de imperfeitos, né? Porque a gente tem uma visão de que o evangélico, quem frequenta alguma religião assiduamente, são pessoas perfeitas. E do contrário, né? São pessoas que estão buscando não uma perfeição, mas acho que um aprimoramento, uma evolução. Né? No caso de vocês evangélicos, viver ao modo de Jesus, ao máximo. Isso. Então, assim, dificilmente você vai ter alguém ali, 100%, é pessoas que estão ali para se refazer, se reconstruir, enfim, e evoluir enquanto ser humano. E essa é uma outra visão que a gente também tem. Do tipo, pô, tá na igreja, tá na igreja, pô, tá bebendo aqui, velho? Tu não é crente? Porra, velho, não, eu sou humano, né? Assim, o cara... Porque eu tive isso, né? Quando eu frequentei uma igreja, encontrei o cara, meu irmão, diga a ninguém não. Isso que nada, pô. O cara tinha uma cabeça massa, era gente finíssima. Aí, enfim, era aquela postura. E, porra, encontrei o cara no momento descontraído e tal. E ele, meu irmão. Aí eu disse, enfim, aquilo ali pra mim, do contrário, poderia ter soado negativo, não. Eu disse, porra, bicho, eu tô mais próximo desse cara aqui. Eu tava indo pra igreja, porra, já não tô me sentindo tão excluído aquele ambiente, aquela comunidade. Assim, na época, isso é interessante, né? Sim. Isso é interessante. Eu tenho até um fato pra dizer a vocês daqui a pouquinho do meu primeiro encontro de jovem com Cristo. Não, fala, pô. Fala aí, pô. Não, só deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente tentar concluir. Obviamente que não dá para estressar esse assunto, porque é um assunto que a gente teria que ter aí muito tempo de conversa, né? E ainda assim a gente não ia conseguir fechar. Mas eu acho que vale a pena a gente dar um passo para trás nessa nossa linha de raciocínio, lembrando que a Bíblia vai nos lembrar que
pecados no plural é consequência de um pecado universal, singular. Aconteceu um pecado e todos os pecados foram consequência desse pecado. Então, nós sabemos lá o que aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e com Eva, comeram do fruto. E a consequência disso foi o distanciamento do relacionamento com Deus. Certo? E aí, consequência disso, vieram todos os demais pecados. Mas o principal pecado foi esse, o distanciamento do relacionamento com Deus. E eu acho que é esse o foco que nós deveríamos dar. Porque qualquer pessoa que volta a se relacionar com Deus, é impossível que ela permaneça da mesma forma. Então, independente do pecado dela, independente do que ela faça, do tipo de conduta, porque com aquela pessoa que você se relaciona, você vai se tornando mais parecida. Então, quando você volta a se relacionar com Deus, aí todas as nossas mazelas acabam caindo por terra. Por quê? Porque você se torna mais parecido com quem você se relaciona. Então, tudo que nós temos que fazer, tudo que a gente faz como igreja é levar as pessoas a se relacionar com Deus. Volte a se relacionar com Deus. Volte a se relacionar com o seu Criador. Por quê? Porque aquilo que você se alimenta, você se parece. Então, imagina Gustavo. Gustavo está com 80 anos, casado com a sua esposa, que também está beirando aos 80 anos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas conforme você vai se relacionando, você vai se parecendo cada vez mais com a pessoa que você está se relacionando. Inclusive, as chatices, as manias, o jeito, vai se parecendo. Por quê? Porque partiu de um lugar chamado relacionamento. E no lugar de relacionamento, você começa a fazer coisas e a criar vínculo a ponto de você não precisar falar nada e você já saber muita coisa. Todo mundo já se relacionou aqui. Eu sou casado, Bruno casado, Gustavo casado, Gustavo? Não. Tá procurando, Nós Gustavo? dois Então já deixa nós ele dois anotado solteiros. no Solteiro. Jorginho solteiro. Tá aí e tal. Vai arrumar uma varoa Inclusive, na igreja do de Senhor. Bruno tem um... Vai com gato, agora eu entendi Calma aí. porque ele tá aí todo. Por isso que vem pulando de igreja em igreja. Ah, cara, todo dia Gustavo vem pra essa igreja aqui. Eles, pô, bicho, não era cara. Mentira, isso é mentira, Gustavo. Agora eu tô pessoal. entendendo, Gustavo. Agora tá vendo? Aquele exemplo que tu deu do É irmão que tu mentira. encontrou. Aquele Tá bom. exemplo. Hein, Gustavo? Aquele exemplo que tu deu do irmão que tu encontrou. Sim. Tava bebendo. Por acaso. É amigo do amigo meu, né? Então, Vocês são gente boa, mas brincam muito. Brincam demais. A palavra dele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. então assim, para você que tá nos assistindo aí, e que honra, que bom que você parou um tempo aí para nos assistir. Realmente nos sentimos muito honrados, né? Privilegiado. Plena terça-feira, as pessoas. Ter a minha mãe e a sua assistindo. Minha mãe As do mães meu da pai não tá, não. Minha mãe porque tem o aniversário do meu pai hoje dele. Mas a coisa mais importante que a gente deve gastar nossa energia é se relacionar com o Senhor. Verdade. Conhecer a Ele, conhecer a Deus. E aí isso daí vai existir uma consequência do seu conhecimento com Ele. Porque não existe como você ter um encontro com Deus e sair da mesma forma. É a mesma verdade. coisa você sair daqui, ser atropelado por uma Scania e ficar de boa. Não tem como. Como com um cara, com um ser infinitamente maior do que você tendo um encontro com ele, você sair dali neutro. Não tem como, velho. Se você ser atropelado por uma Scania aqui, não tem como você sair da mesma forma. Então, independente, relacionamento homoafetivo, o cara que mente, o cara que adultera, se relaciona com Deus, cara. Se relaciona com Deus. Hoje ainda se preocupe em se relacionar com Deus. E a partir deste lugar, o Senhor vai te transformar. É isso mesmo. Vai trazer luz, vai te trazer força, vai te trazer vigor, vai te trazer Revelação, revelação. luz. Porque é só a pessoa do Espírito Santo que vai nos convencer do pecado e do juízo, cara. Eu posso sentar com você e ter uma conversa dessa e eu posso usar todas as minhas artimanhas, artifício e vocabulário para te convencer. Se a própria pessoa do Espírito Santo não intervir nesse assunto, não adianta, cara. Não adianta. Então, o meu papel como pastor é te levar a ter um relacionamento com Deus. Esse Deus verdadeiro, esse Deus bíblico. E a partir daí, negão, é impossível você permanecer do mesmo jeito. Impossível. Verdade. Impossível. Top, velho. Impossível. Top. Você ia falar do seu encontro. Eu fiquei tô curioso também. Ai, bicho, Bruno já ficou tem me curioso, eu também arrependido. fiquei. Não, tu é Mas doido, pastor é? tem, decora a Bíblia, não é?
Não ia lembrar do que eu falei há um minuto, né? Eu disse, meu irmão, deixa eu falar. Eu vou esquecer. Não, eu preciso, Irmão, tu começou, vai ter que eu falar. preciso que tu compartilhe pra eu pegar um gancho pra liberar uma palavra na tua vida aqui ao vivo. Ah, Olha aí, beleza, olha aí, olha aí. Vamos plantar então.